E o MXRF11 aumentou os rendimentos nesse mês e divulgou mais um relatório gerencial que a gente vai trazer aqui para vocês. Pessoal, se esse conteúdo te ajudar, eu peço por favor para você se inscrever, curtir o vídeo também, né? Isso vai ajudar demais, vai fazer com que o nosso vídeo apareça para mais pessoas. E se você puder também compartilhar, né, com alguém que se interessa pelo assunto, que gosta de fundos imobiliários, do MXRF11, vai ajudar demais o nosso trabalho. Sem mais enrolações, vem aqui comigo para a tela. Pessoal, hoje a gente está com um formato um pouquinho diferente do usual, né? A gente sempre costuma trazer o relatório aqui para vocês e hoje eu peguei as partes mais importantes, tá? Já li o relatório, já peguei ele por completo e, né, trouxe aqui o mais importante, só a nata que você precisa conhecer. Então eu espero que vocês gostem, né, desse novo formato. Se você gostar, já comenta aqui para mim. Então, primeiramente, o MXRF11 tem melhora no resultado, né? Isso que a gente consegue ver assim que a gente já abre o relatório. Ele já fala pra gente que os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de 11 centavos por cota, totalizando 25 milhões. Então, teve esse aumento, né? Isso foi muito bom. As operações de permutas financeiras distribuíram no mês 0,84 milhão de dividendos. E no book de CRIs, o resultado de caixa do fundo foi de 22 milhões. No book de fundos, o resultado foi de 3,41 milhões. E maiores detalhes a gente vai ver depois aqui ao longo do nosso vídeo, tá? Aqui, pessoal, trouxe também a DRE do fundo, né, para a gente poder ver as receitas e despesas. Como a gente já viu, o fundo teve um resultado com permutas financeiras, fazendo com que ele tivesse uma melhora aí no seu resultado. Por isso também, né, esse foi um dos motivos também que ele aumentou a distribuição de resultados. Isso é muito bom para todos nós que somos acionistas, eu também sou, então gosto bastante. De modo geral, segue, né, a mesma lógica, a mesma ideia, receita com fundos imobiliários, né, ele tem alguns fundos aí na sua carteira, estrategicamente, né, para ele poder ter uma liquidez, caso ele precise, caso ele ache alguma oportunidade para investir em algum CRI, ele vai lá, vende fundos imobiliários, porque tem bastante liquidez, e aí consegue comprar mais CRIs para sua carteira. E também consegue rentabilizar muito bem, né, ter ganho de capital e por aí vai. E também, né, a estratégia principal do fundo, obviamente, é investir em CRIs, por isso que a receita de CRIs é a maior, obviamente, tá? Despesa, pessoal, continua, né, a mesma coisa, né, a mesma lógica, normal, o fundo não cobra taxas tão altas, tá? Eu não acho que o MXRF11 cobra taxas abusivas, então a despesa dele segue normal. Resultado, né, como a gente viu, 25 milhões, foi um resultado muito interessante, e distribuição por cota 11 centavos. A gente já vai falar dessa distribuição que está muito interessante. E por fim, em virtude do regime de caixa, seguido pelo Maxi Renda e dos meses de inflação alta, o fundo possui hoje uma reserva acumulada de correção monetária na ordem de 20 milhões, ou o equivalente a quase 9 centavos por cota. Então isso é muito bom ver que o fundo tem uma reserva, né? Tem ali uma... se caso houver um problema, né? Se caso o fundo não receber em algum determinado mês, ele consegue suprir essa necessidade com essa reserva de contingência, né? Que a gente fala. Reciclagem de portfólio, fundo mantém, né, a mesma lógica, a mesma ideia. No book de CRIs, o fundo segue com a estratégia de reciclagem de portfólio, com destaque para a aquisição de 7,1 milhões do CRI Arena MRV a uma atrativa taxa de CDI mais 5,2% ao ano. O book de fundos e o book de permutas financeiras não tiveram movimentações significativas dentro do mês. Então aqui, pessoal, o que eu falo para vocês, o fundo passa mês aí, passa ano, o fundo mantém nessa estratégia dele, que é a reciclagem de portfólio, né? Ele vende ali algum CRI que ele acha que não tá valendo mais a pena, ou que tá com uma taxa atrativa para ele poder vender, e depois compra outros também para poder sempre estar reciclando esse portfólio. 100% de presença nos pregões. Pessoal, não preciso nem falar muito aqui, né? O MXRF11 é o fundo atualmente com o maior número de cotistas, pessoas físicas da nossa bolsa, vocês sabem disso já, mas é importante sempre destacar para quem está conhecendo, né, esse universo dos fundos imobiliários. Então, caso você não sabia, já deixa o like nesse vídeo, que é uma informação a mais para você. Como eu disse, ele tem 100% de presença nos pregões, então todo pregão, todo dia ali que tem negociação na bolsa, ele está presente, ele está sendo negociado e provavelmente vai continuar sendo assim enquanto o fundo existir, tá?
Aumento na distribuição de rendimentos, pessoal. Isso aqui foi muito bom, muito interessante. Fez também, né, com que o preço da cota se valorizasse um pouquinho, tá? Então isso animou de modo geral os investidores. Eu também gostei bastante. Olha só, a seguir pode-se observar a composição do resultado financeiro e a distribuição por cota dos últimos 12 meses. Então aqui, pessoal, o que acontece, né? Por que nesse mês aqui a gente teve um aumento na distribuição? Aqui, ó, em cinza, né? Aqui, ó, 11 centavos foi o resultado e a distribuição é esse azul aqui, azul mais claro, tá? 11 centavos por cota. No mês de novembro, ele teve uma distribuição de 8 centavos, depois no mês de dezembro 10 centavos e agora janeiro 11 centavos. Eu acredito que vai permanecer, tá? Muita gente está se perguntando, será que vai subir muito para 12, 13, 14? Eu acho que não, tá? Com base no relatório, com base nas coisas que eu vi, eu acredito que vai permanecer nessa faixa de 10, 11 centavos. Mas nunca se sabe, né? Renda variável. Mas uma coisa muito interessante, como eu falei, é que 11 centavos é maior, né? Desde lá de agosto, né? Ele pagou 11 centavos em agosto, depois foi caindo um pouco e agora voltou a pagar esses 11 centavos. E nesse mês, o que impactou bastante, né, foi a receita com CRIs, que foi de quase 10 centavos por cota, então foi muito interessante. A receita com permuta, ela não impactou tanto, né, apesar de ajudar sim, quanto mais receita melhor para o fundo, mas não foi uma coisa tão impactante. E um pouquinho, né, da receita com fundos imobiliários também ajudou, né, que ela foi maior que nos últimos meses, olha só, inclusive nos últimos 12 meses ela foi maior. Então assim, apesar de ser muito pouquinho, né, não influenciar tanto, mas ajuda, quanto mais melhor. E, só voltar aqui, mostrar para vocês que a despesa, pessoal, continua a mesma coisa, né? Continua seguindo a mesma ideia. Por isso que eu não acho que o MXRF11 ele cobra taxas abusivas, né? Tem fundo que tem mês que aumenta muito a despesa, tem mês que cai. Então, assim, o MXRF11 ele consegue manter esse padrão aqui na sua despesa, na sua cobrança aí de taxa de administração e por aí vai. Portfólio, né? Portfólio do fundo, mesma ideia, mesma estratégia, 3/4 aí são CRIs, 6% permutas financeiras, tem fundos imobiliários 17% e tem um percentual de caixa até interessante que provavelmente ele vai fazendo alocações aí com o passar do tempo. Investimentos ativo objeto, né? Aqui a gente consegue ver que metade do portfólio do fundo são créditos corporativos, tá? 49%, 1/4 comercial e aproximadamente 1/4 também residencial. Taxa média por indexador e spread de crédito. Aqui a gente consegue ver, pessoal, que o maior percentual do book do fundo é atrelado ao IPCA e INCC, tá? E a taxa média, olha só, a taxa de aquisição média é de 7,35 e a taxa média MTM é de 8,23. Então, assim, é uma taxa interessante. Não é o fundo que paga mais, tá? Se você olhar aí, outros fundos de papéis também tem fundos ótimos que pagam bastante e também que valem a pena você estudar. Mas o MXRF11, ele tem um risco muito, assim, muito compatível com o que ele paga. Então muita gente fala assim, mas ele paga pouco, mas também se você for ver o risco, né, é um risco compatível com o que ele paga. 36% do book do fundo são atrelados aí ao CDI, né? Então assim, o fundo ele tá bem posicionado em relação aí à inflação e também a taxa Selic, né, que hoje a gente está com uma taxa Selic bem atrativa, então o fundo consegue manter essa distribuição interessante. Indexadores e setores, olha só, indexadores dos CRIs, indexados, como eu falei para vocês, a maioria é pelo IPCA e também pelo CDI, né? Praticamente esses dois, o resto aqui, pré, IGPM, CDI, percentual do CDI, né? Nem vale muito a pena a gente ficar considerando, porque basicamente é CDI mais e IPCA mais, tá? Setores da economia. Pessoal, o fundo também ele tem uma divisão muito boa, muito interessante nos setores da economia, fazendo com que o risco seja diluído, né? Porque a gente sabe que quanto mais dividido entre os setores, entre ativos, né? Isso melhora o risco do fundo, porque diminui. Se um setor tiver problema, os outros setores conseguem suprir aquela necessidade, né?
aquele eventual problema que esteja acontecendo com um determinado setor. Tá? Então assim, isso é muito interessante de ver também, por isso que eu gosto muito do MXRF11. Vencimento e duração. Aqui é outro ponto que eu gosto bastante também do MXRF11, porque eu particularmente invisto para o longo prazo, então a minha ideia é acumular dinheiro na Bolsa de Valores, é juntar um patrimônio interessante na Bolsa de Valores, para que eu consiga futuramente, né, viver de renda, pagar minhas despesas, pagar meus gastos aí de modo geral. Então eu gosto de ver quando o fundo tem seus vencimentos e durações aí dos seus contratos, dos CRIs, no longo prazo. E aqui a gente consegue ver isso, né? Apesar de ter alguns em 2024, 2025, e enfim, todo ano tem, mas a maioria a gente consegue ver, principalmente do vencimento, é depois de 2030, tá? Então isso é muito bom, é muito interessante. Desempenho dos últimos 12 meses do preço da cota. Isso é muito bom de ver também que quem comprou aí há 12 meses atrás teve uma valorização interessante aí de cerca de 12%, né, considerando exatamente 12 meses. Então, pessoal, assim, não só com a valorização, mas também com os dividendos, que foram muito interessantes. E agora, então, a gente vai calcular o preço justo do MXRF11. Lembrando, pessoal, que aqui é uma conta especulativa que a gente vai fazer, tá? Nada assim que você deve tomar como recomendação, afinal nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas é interessante para a gente poder ver, né, quanto que o fundo pode estar valendo de acordo com essa simulação. Então o que a gente vai precisar? Essa aqui, pessoal, é a nossa planilha de controle de investimentos. Caso você não conheça, o link vai estar aqui na descrição. É uma planilha completa para você poder acompanhar todos os seus ativos, a sua carteira, a parte dos proventos, tá? Você consegue ver mensalmente, por ativo, você seleciona um ativo aqui, ela vai te mostrar quando esse ativo pagou, quanto pagou, se está melhorando, se está caindo, enfim, é uma planilha completa, vale a pena muito você conhecer. Vamos aqui em calculador de preço justo, então, vou selecionar aqui o MXRF11, lembrando que a cotação é atualizada automaticamente, tá? Então isso é muito interessante. E agora, rendimento anual por cota. A gente vai precisar desse valor aqui, pessoal. O quanto ele pagou nos últimos 12 meses. Como eu falei para vocês, o MXRF11 não é o fundo que paga mais, né? 12% de yield. Então, assim, se você comparar com outros fundos do segmento, do mesmo segmento, obviamente, você vai achar rendimentos melhores. Mas é o que eu falei, o MXRF11 ele tem um risco compatível com o que ele paga, tá? Claro que na minha opinião, tá? Deixa sua opinião aqui para mim também. Então a gente vai precisar desse valor, R$ 1,23 por cota, que é o rendimento anual, né? O rendimento que ele pagou nos últimos 12 meses. Agora, pessoal, a gente precisa colocar também uma taxa de desconto, porque o rendimento ele sai do patrimônio do fundo, né? Ele não é incorporado ao patrimônio. O fundo não consegue reinvestir aqueles proventos que ele paga. Então, por isso que a gente precisa descontar do patrimônio. E a taxa de desconto, ela, na minha opinião, ela tem que ser compatível com o dividendo do fundo, porque não adianta eu colocar uma taxa muito elevada sabendo que o fundo não vai pagar um dividendo tão elevado, tá? Então a gente vai considerar, para efeito aqui apenas de simulação, 12%, né? O que é o que ele pagou nos últimos 12 meses. Então vou considerar taxa de desconto de 12% e a gente consegue ver que, considerando que ele vai pagar 1,23 nos próximos 12 meses também, né? Ele vai manter essa média. Vai ter uma taxa de desconto parecida, né? O dividendo vai continuar a mesma coisa, parecido, o preço da cota também. Ele está praticamente no seu preço justo, né? O preço atual dele atualmente é R$ 10,20 e ele está com um preço justo de R$ 10,25. Então, assim, é o que eu falo para vocês, o fundo está, nesse momento, segundo essa conta aqui, valendo a pena para você estudar. Agora, se você quiser ser um pouco mais razoável, não, vamos considerar 11%, né? Recebendo 11% de yield dele, tá bom. Aí essa taxa de desconto, esse preço justo aumenta, pessoal, porque, né, você está sendo mais razoável com o fundo. E da mesma forma, se você colocar uma taxa de desconto maior, você vai ter um preço justo menor, tá? É inversamente proporcional. Pessoal, e no vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que você acha do MXRF11 e assista outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal sobre fundos imobiliários, tá? Todos eles são muito completos, trazendo aí análises, né, segundo a minha opinião e também o comentário do pessoal. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais.